Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Luciana Cabiberibe, sou mestre em comunicação e comunicadora da Fundação João Mangabeira. Eu estou hoje aqui para mediar o primeiro encontro de mulheres representando o Observatório da Democracia, com o tema A Presença e a Participação das Mulheres para Conquistar a Democracia. O Observatório da Democracia é um esforço conjunto das fundações partidárias aqui presentes para desenvolver estudos, debates e ações para acompanhar os desmandos do governo Bolsonaro e defender a democracia. É com muito prazer que apresento as ilustres participantes do evento de hoje, mulheres guerreiras que participam na construção de um Brasil mais justo e democrático. Jane Neves, representando a Fundação Astrogildo Pereira, do Cidadania. O Instituto Cláudio Campos deveria ser representado por Márcia Campos, mas, infelizmente, ela foi acometida por Covid e não pode estar conosco presente hoje. Márcia, desejamos melhoras para você. Lídice da Mata, que hoje está de aniversário e daqui a pouco estará aqui conosco representando a Fundação João Mangabeira. Bernadette, representando a Fundação Franco, do PSOL. Miguelina Paiva Vecchio, representando a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT. Ana Prestes, representando a Fundação Maurício Grabois, do PCdoB. Zenaide Maia, representando a Fundação da Ordem Social do PROS. E Benedita da Silva, representante da Fundação Perseu Abramo. E para falar agora, para dar início a esse ato de hoje, eu chamo Berna Menezes, que representa a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, do PSOL. Oi, Berna, é sua palavra. Boa tarde, gurias. Obrigada, Luciana. É um prazer estar com vocês aqui, Miguelina, Bené, Ana, todas vocês. É um prazer enorme estar aqui juntas, né? Nessa tarde bonita aqui no Rio Grande do Sul, está uma tarde calorosa, bonita. Então, queria primeiramente agradecer não só o convite, né? Nós nos organizamos, as fundações têm se organizado de esquerda, de centro-esquerda, né? Para que a gente responda esse caos, essa realidade do nosso país, né? E debater democracia e os nossos espaços das mulheres é muito importante nesse momento. Eu quero agradecer o presidente da nossa fundação, né, o companheiro Francisvaldo Mendes, que me indicou, né, para ter essa honra de estar nessa companhia maravilhosa de vocês hoje, essa tarde. Bem, eu, para começar, né, e para discutir também o conceito de democracia que nós vamos debater, né, eu queria usar uma frase da a Carolina Maria de Jesus, né? A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo está fraco, e tudo que está fraco morre um dia. Eu queria discutir a partir dessa frase, porque nós não podemos ter um entendimento da democracia, né, ou dos espaços democráticos como se fossem votar de 2 em 2 anos. Essa concepção, né, que se adotou no Brasil é que faz com que a própria democracia entre em crise. Porque democracia num país ainda mais como o nosso, continental, né, com terras continentais, né, nós temos abundância de alimentos, nós temos abundância de minérios, nós estamos sentados em petróleo, estamos sentados em minério, né? Então, um país riquíssimo, um povo genial, né, com contribuições de afrodescendentes, indígenas, né, que trouxeram parte da sua cultura para nós, na nossa cara, os portugueses, europeus, né? Eu sou descendente de espanhóis, mas também tenho sangue indígena, porque quem nasce na Amazônia é difícil que não tenha sangue indígena. Então, eu tenho os hábitos, tomo meu tacacá e meu açaí aí por semana, mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós somos um país rico, né? Não ter 3 pratos de comida por dia na mesa de um brasileiro é um escândalo.
não é democracia. Não é democracia. Né? Nós somos o terceiro produtor de alimentos do mundo, só atrás da China e dos Estados Unidos. Então, falar em democracia, quando os brasileiros, nesse momento, estão preocupados com o que vão comer amanhã, um amigo me ligou hoje, falando que não tinha gás de cozinha, né? Que antecipasse um trabalho que eu estava pedindo para ele. Então, esse é o Brasil, um Brasil rico. Enquanto os Estados Unidos está destinando, né, mais que um PIB brasileiro anual para ajuda, para garantir o isolamento, para garantir o combate à Covid, no Brasil, o filho do presidente compra uma mansão de 6 milhões, né, e dá 250 para um brasileiro. Dado o nosso dinheiro, né, porque não é dele, e contra ele, porque teve que ser feita uma mobilização enorme, carreatas e manifestações, para R$250. Entende? Quando a cesta básica em São Paulo é quase 600. Isso não é democracia. Entende? Quando faltam creches para as mulheres deixarem seus filhos, né? Isso não é democracia, porque como nós, mulheres, vamos alçar espaços na democracia e garantir esses espaços democráticos, porque nós temos que sair dessa nossa vida do espaço do privado e cada vez mais para o espaço coletivo. Porque eu sou do movimento sindical, a gente sabe, as mulheres são as que mais resistem a uma greve, a mobilização, a participação no sindicato. Por quê? Porque elas cuidam da família, estão preocupadas com a comida na manhã, não sei o quê. Então, elas não veem o todo, né? Elas veem o privado, não o público. Nós temos que fazer com que as mulheres vejam o público, participem da vida pública, disputem os espaços públicos, não só na política, né? No seu bairro, na sua comunidade, na sociedade, pensem como todo o Brasil. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa tarefa enquanto liderança de mulheres como os que estão aqui presentes. Nós temos que fazer essa batalha, nós não podemos viver na condição que nós temos. Tem um estudo da Unicamp que diz que agora na pandemia a sobrecarga de trabalho aumentou enormemente, que antes nós já tínhamos mais de 18 horas semanais, e os homens 10, agora aumentou enormemente, a expansão da violência, tremendamente, né? E a vulnerabilidade econômica, né? São 11 milhões segundo o IBGE, mas a gente sabe que no auxílio emergencial dos 65 milhões, esse número aumentou de número de mulheres que são arrimo de família. Esses 11 milhões, o IBGE viu que são de mães solos, né? E seguram essa família. Então, nós sabemos disso, que está acontecendo. Eu colocaria mais 2 temas, além do que a Unicamp colocou, que é a questão dos profissionais, os profissionais das áreas de cuidado, como a questão das mulheres que estão enfrentando a Covid dentro dos hospitais, as mulheres ligadas à área da saúde, né? Esse cuidado que é não remunerado, é um trabalho não remunerado, né, que é do cuidado dos idosos, das crianças e dos doentes. São as que mais estão sendo contaminadas, porque elas estão na frente de batalha lá, né? E elas que estão cuidando da família e são contaminadas, né? E outro, que a gente comentava aqui no início, né, sobre a questão dos impactos psicológicos, entende? Os impactos psicológicos são gravíssimos nas mulheres. Então, tudo isso restringe a participação nossa na política, na democracia, no fortalecimento da democracia. Então, abre um debate no Brasil. E eu queria dizer, em particular, nesse momento, né, a ação do Fachin posterior do Gilmar Mendes, né, que é a mais correta, que tem que julgar a Lava Jato, tem que julgar Moro, tem que julgar Dallagnol, abre um novo quadro político no Brasil, né? Mas nós temos que fazer o debate de programa. Ou não aprendemos a lição do que está sendo o governo Bolsonaro, nós ainda temos 1 ano e meio deste homem, entende? Então, e nós presas em casa, não podendo se mobilizar. Então, nós temos, que país nós queremos? Né? Que país como eu coloquei, um país tão rico como o nosso, que tem tecnologia, né? Nós temos uma empresa que voltou para a nossa mão agora, porque a Boeing devolveu, né? Que é uma das maiores empresas de aeronave de médio porte, né? E é tecnologia feita na pesquisa no Brasil, entende? Aqui, nossa, das universidades brasileiras, dos institutos de pesquisa, né? O SUS,
Olha o que é o SUS. Imagina nós sem o SUS. E ontem foi votada a PEC emergencial atacando os servidores do SUS, que não vão ter reajuste não sei quantos anos. E agora é constitucional. O ajuste é constitucional. Entende? Que democracia é essa? Né? Que senhores dentro do Congresso Nacional se acham todos poderosos. Ou o Supremo, que se acha todo poderoso, de destituir, de derrubar presidente, e, no entanto, não garante o mínimo para a maioria da população. O que está acontecendo? A maioria dos trabalhadores, a maioria do povo, não vê mais que haja uma mudança. Então, só para terminar, para concluir aqui, que Luciana já me avisou que eu estou estourando meu tempo, que eu pensei que hoje teria um pouquinho mais, porque algumas faltaram, mas esse é o debate que, para mim, está colocado. Democracia. Qual democracia e para quem? Obrigada, gurias, pelo prazer de estar aqui com vocês. Obrigada, Berna, pelas suas palavras. Eu queria também corrigir uma falha que era para eu ter te apresentado antes, obviamente, mas a gente começou um pouquinho atrapalhada e eu acabei passando por isso. A Berna Menezes, que a gente acabou de ouvir, é dirigente da Executiva. Ela iniciou a militância dela no movimento estudantil no final dos anos 70, é fundadora do PT em 1980, do qual foi membro da direção nacional, foi vereadora de Porto Alegre, fundadora da CUT e membro de sua executiva. Ela é atualmente dirigente nacional, além de dirigente da Intersindical. Muito obrigada, Berna, pelas suas palavras muito alinhadas com o momento que o nosso país vive. E agora eu passo a palavra para uma outra mulher forte que já está aqui presente conosco, que é a Miguelina Vecchio, que é cientista social, presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista do PDT, vice-presidenta nacional do PDT e vice-presidenta da Fundação. Ela foi secretária de organização e presidenta da executiva do Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul, foi vice-presidenta socialista de mulheres, é coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres de Organismos de Partidos Políticos. A palavra é sua, Miguelina. Boa tarde a todas as que dividem essa mesa comigo, em teu nome, e dizer que é um grande prazer estar aqui representando a nossa Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, a pedido do nosso presidente Manuel Dias, porque, infelizmente, a grande maioria das fundações, se não a totalidade, é presidida por homens, né? Infelizmente não, mas é uma realidade, né? Os espaços que a gente busca na sociedade, que a gente busca nos parlamentos, a gente também busca dentro dos partidos, né? É incrível. Eu, por exemplo, sou a primeira mulher a ser vice-presidente nacional do PDT, né? E eu, quando alguém diz, meus parabéns, eu digo, devia dizer meus pêsames, porque demorou muito, né? E realmente esses espaços que nós, e às vezes não é só por conta do espaço de representação público, né, de ser deputado, porque nós temos deputadas que fazem a lei do nascituro, nós temos deputadas que defendem contra a cota, infelizmente, né, porque é muito difícil a gente explicar como é que uma deputada, até do nosso campo, às vezes, no nosso campo político, vota contra as conquistas das mulheres, que é tão difícil de fazer. Aumentamos o número de deputadas? Aumentamos, mas aumentou muito o número de deputadas no outro campo, né? Que é o campo que restringe direitos, que faz o discurso que não precisa de cota para se eleger. Algumas precisam de sobrenome, né? Sem sobrenome também não se elegeriam. Então é um conjunto de coisas que faz nós, mulheres, pensarmos, principalmente agora, nesse momento da pandemia, onde se a pandemia é ruim para todo mundo, para nós, sobremaneira, é bem pior, né? Nós somos a maioria das frentes de trabalho na saúde, nós somos a maioria esmagadora na área da educação, que está extremamente maltratada por esse governo e pelos nossos governos estaduais, grande parte deles também, né? Que são governos liberais, que não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não é liberal, né?
porque eu fico muito incomodada quando alguém chama o Bolsonaro de fascista, né? Porque eu acho que isso é um upgrade na carreira dele, sinceramente. Eu acho que ele não tem a menor vocação nem para o fascismo. Ele é um bocó comandado e alguém que não tem um mínimo de estratégia, porque de manhã eles falam uma coisa, de tarde é outra. E está completamente despreparado para a logística, para tudo. Os países pequenos compraram vacina sem ela ter sido aprovada. O Reino Unido, que não é o caso de um país pequeno, mas ele comprou vacinas, ele comprou o dobro de vacinas que ele precisa. Por quê? Porque eles compraram vacinas antes mesmo delas serem aprovadas. Ontem eu fiz um debate, que agora o mês de março é um mês muito difícil, né, para as mulheres, porque todo mundo quer fazer coisa de mulher só no mês de março. Eu sempre digo, dividam nos 12 meses do ano, porque fica muito difícil. Ontem eu fiz um debate latino-americano com mulheres da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, que foram as uruguaias, inclusive, do Novo Espaço, de um partido da Frente Ampla, que me convidou para fazer em nome do nosso país. Outros países têm vacina para todo mundo. Nós, cada dia que passa, morre mais gente e ninguém explica direito como é que vai ser isso, de onde que vão vir essas vacinas. Fizeram aquele discurso lamentável sobre a China. O filho do presidente é um despreparado de pronto. Aliás, pelo jeito é familiar o problema. Ele fez aquele ataque à China, dizendo que o vírus era chinês, que a vacina era ideológica, e agora estão tendo que pedir bexiga para a China, estão tendo que pedir, pelo amor de Deus, vendam vacinas para nós vamos matar todo o povo brasileiro desse jeito. E as mulheres, nesse caso, que estão em casa, né, porque foram as primeiras a perder o seu emprego, porque é muito comum nesse país, quando vai desempregar alguém, desemprega sempre a mulher, porque a lógica do capital impõe, se a mulher vai faltar mais, né, porque ela vai cuidar dos filhos, ela vai levar o filho no médico, ela vai levar o filho para outros lugares, é melhor nós termos um homem porque ele falta menos, né, ao serviço. A primeira que vai ser desempregada é a mulher, e as mulheres estão em casa sem ter o que comer, vítimas de uma violência brutal, porque estão tendo que ficar com o agressor muito mais tempo dentro de casa, sem condições, porque tu faz medida protetiva, mas as pessoas moram no mesmo ambiente, aí tu tira o homem, ele volta lá, mata ela, e a gente sempre fez essa crueldade, né? A gente sempre teve que tirar a mulher da casa, tirar ela do convívio social, porque o homem sabia o endereço e voltaria. E, de fato, é uma dupla penalização, né? A violência aumentou muito, as denúncias estão sendo mais difíceis de fazer, porque tu está vivendo com o agressor o dia inteiro, as crianças que são pobres, eu fico pensando como é que pode alguém achar que o ensino à distância para a burguesia desse país vai ser o mesmo da classe trabalhadora, sabe? Eu fico pensando como é que exige que uma mãe lavadeira consiga dar aula quando ela muitas vezes é analfabeta, como é que ela vai ajudar o filho na escola, com que equipamento tecnológico a criança da periferia vai fazer o seu tema, as suas tarefas de casa. Às vezes eu penso que eu vivo num mundo que é diferente dessas pessoas que propõem isso. O homeschooling, eles ainda falam tudo em inglês, que eu acho que é para ninguém entender mesmo, né? Então, assim, esse negócio está muito complexo, porque a pandemia, se a gente tivesse entrado em lockdown, não adianta, não vai sobreviver a economia sem gente. As pessoas precisam primeiro estar vivas para pensar na economia. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que, se não fosse trágico, seria cômico. Como fazer para essas crianças que não têm sequer um celular possam acompanhar as disciplinas, possam fazer aula? Eu tenho visto a minha neta, Antônia, mas a Antônia tem acesso a esses equipamentos, ela faz aula a tarde toda no computador. Sim, mas quem tem acesso, eu acredito que não desempenha exatamente como seria presencial, porque eu até, por conta da minha formação, eu acho que sempre o debate está junto é melhor, mas quem ainda tem acesso a esses meios consegue fazer o tema, fazer as tarefas que a escola dá. E quem não tem acesso, como é que faz? E tu impor que uma professora saia para uma turma para dar aula nessas condições também é de uma crueldade brutal. Então, acho que nós temos que pensar, sim,
Nós aqui no Rio Grande do Sul, acho que nós tivemos um outro problema, porque nós antecipamos um resguardo antes da entrada do inverno, que foi um grande problema, porque aqui o inverno nos leva a encher os hospitais com doenças respiratórias, e muita gente entrou o ano passado, em julho, para o hospital, não era Covid, era problema respiratório, mas tudo virou uma grande Covid, porque depois de estar lá dentro, eu mesmo cortei a mão, não fui para o hospital, fiquei aqui sangrando horas, porque eu digo, eu vou lá entrar com a mão com um corte de vidro e vou sair com Covid de lá. Então, está muito difícil. Essa gestão do Bolsonaro, e aqui todo mundo, é porque o Bolsonaro se elegeu com voto de brasileiros. As pessoas que votaram nele pensam como ele, são homofóbicas, são racistas, são lesbofóbicas. Essas pessoas, elas não desceram de Marte numa nave espacial. Elas foram lá e digitaram 17. Elas quiseram, parte delas burramente propondo o antipetismo. Tu pode fazer oposição ao PT e não precisa votar nesta coisa. Entende? Se tu acha que o PT não fez uma boa gestão, eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valores, até porque o meu partido esteve junto nos 3 governos, 2 do Lula, os 4, 2 da Dilma. Eu acho que não foi a melhor das soluções que arrumaram, sinceramente. Agora, nós temos muitos de nós, do nosso campo político, fazem o discurso como se o Bolsonaro tivesse sido ungido ou eleito por marcianos. Não, ele não foi eleito por marcianos, ele foi eleito por eleitores brasileiros, uma parcela que gosta de matar, de tiro, de arma, que acha que armar a população é a solução, uma parcela que não queria o PT, que eu acho até que é a menor delas, e outra parcela que encontrou a liderança que sempre sonhou, homofóbica, racista, antipovo. Essa é a realidade, na minha modestíssima opinião. Então, eu acho que para a gente dar combate, a gente tem que sair do nosso campo do discurso, né, e começar a fazer realmente uma frente importante de partidos de esquerda e de centro-esquerda, porque senão ele vai se reeleger, né? Se nós continuarmos brincando de cada um com seus brinquedos, eu converso muito com muita gente, acho que todas vocês, né? Algumas de vocês estão no parlamento e tem lá o movimento, não é brincadeira. Esse parlamento é um parlamento triste, muito triste da gente ver o que acontece lá dentro, como é que são tratados os votos, como é que são feitos, né? As comissões. Gente, como pode alguém ser presidente de uma comissão de Constituição e Justiça com essas características dessa deputada? Como é que alguém pode ser presidente de uma comissão de meio ambiente com o seu passado defendendo tudo contra? Então, é de passar goiada mesmo. Muito obrigada, Miguelina. A gente vai estar ouvindo aí, a gente está com representantes aqui também do parlamento. Muito bem colocadas as suas palavras, principalmente quando você coloca essa questão existe, de fato, uma dicotomia entre economia e vida, ou a gente está falando da mesma coisa. Então, existe uma escolha aí durante o que é direitos humanos, quem acredita no ser humano como o centro, né, da vida na Terra, não acha que existe essa dicotomia. E a gente vai estar ouvindo agora, daqui a pouco, representantes aqui também do parlamento que vão. Agora a gente vai ouvir Ana Prestes, que é socióloga e cientista política, doutora em ciência política, doutoranda em história, analista internacional, assessora na Câmara dos Deputados, pesquisadora da história da participação política das mulheres no Brasil, militante da União de Mulheres e do Partido Comunista do Brasil. Ana, a palavra está com você. Oi, Luciana, obrigada. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Cumprimentar a todas.
É uma honra estar aqui com mulheres tão fortes, tão poderosas. Só fazer um adendo à apresentação da Luciana. Sou membro da União Brasileira de Mulheres, da UBM, do Partido Comunista do Brasil, e estou aí nos últimos... da Fundação Maurício Grabois também, né? Estou aqui representando a Fundação, e tenho estudado muito nos últimos anos sobre a participação das mulheres brasileiras na política, a inserção das mulheres brasileiras na política paulatinamente, né? Então, eu queria aproveitar esses meus 5 minutos, né, que foram disponibilizados, para focar a minha fala exatamente nisso. Nós estamos na véspera dos 100 anos da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era comandada pela Berta Lutz, no ano que vem, 2022, 100 anos dessa organização que foi fundamental para a conquista do voto no Brasil. Nós estamos na véspera dos 90 anos da conquista do voto, né, no ano que vem, 2022. Então, eu acho que esse coletivo de organizações, de fundações partidárias que estão aqui reunidas, podiam já sair com essa tarefa da gente marcar essas datas, né, que vão acontecer ano que vem, com atividades, com debates. E eu concordo aqui com quem disse que não precisa ser só no mês de março, pode ser nos 12 meses do ano. A gente pode fazer essas atividades, não necessariamente só no mês de março. Inclusive, no mês de março, acontece uma coisa curiosa, porque todas nós somos muito convocadas a falar em diferentes espaços, né? E a gente não se ouve, né? Então, a gente fica assim, cada uma tentando apagar os incêndios, porque nós somos muito convocadas nesse período, mas depois dá uma baixa, né? É como se a temática das mulheres tivesse delimitada a esse período. Eu acho que é outra tarefa nossa, fazer com que a questão de gênero, o lugar das mulheres na política, permeie todos os debates, em todos os períodos, em todo o tempo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer pelo Observatório da Democracia. O Observatório da Democracia, que é essa experiência tão rica e que congrega tantas fundações de estudos, né, que são as nossas instituições, ela precisa nos acolher e precisa incluir as mulheres nas suas formulações, né? Porque alguém disse aqui também que nossos presidentes de partidos e de fundações são majoritariamente homens, mas isso não quer dizer que as formulações tenham que ser feitas somente pelos homens. Nós, mulheres, devemos participar dessas formulações. Então, eu acho que essa é uma outra tarefa que nós podemos nos colocar e que joga muito pela democracia, né, do nosso país. Eu acho esse nome, Observatório da Democracia, muito importante e muito didático, porque a gente está observando, mas a gente está intervindo, a gente está incidindo, a gente quer incidir, e a gente quer ter um recorte de gênero em todas as nossas análises, em todas as nossas formulações, em todas as nossas propostas. Então, essa é uma questão que também queria deixar para que a gente abraçasse como coletivo de fundações e institutos que compõem o Observatório da Democracia, para a gente fazer no próximo período. Uma outra temática que eu queria trazer também para a nossa reflexão coletiva são algumas reflexões assim que professoras, como a professora Marlise Matos, a professora Flávia Piroli, quem formula e pensa sobre a questão de gênero hoje no Brasil, tem colocado de uma forma insistente. Porque eu falei aqui que nós estamos na véspera dos 100 anos da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e dos 90 anos da conquista ao voto. 90 anos depois de conquistarmos o voto, ano passado, na eleição de 2020, somente 12% de mulheres prefeitas foram eleitas, no universo de 100% dos executivos eleitos. 90 anos, 100 anos depois da luta pelo voto, nós tivemos apenas 16% de vereadores eleitos mulheres, né, no universo de 100%. É muito pouco, gente, é muito pouco. Esses 15% arrastados que nós
conquistamos na Câmara dos Deputados, muito por conta de um tribunal nos dar o acesso ao fundo partidário. Não foi o nosso legislativo que aprovou isso, foi um tribunal que estabeleceu, que aí a gente conseguiu subir para 77 parlamentares. Então, o que a gente precisa discutir com as mulheres, com os nossos partidos e com a sociedade é como transformar o sistema político, o sistema partidário, para que ele realmente seja inclusivo para as mulheres. Como nós vamos transformar os nossos partidos e as nossas organizações, desde a infraestrutura física até a concepção. E quando eu falo de infraestrutura física, é onde são as reuniões, que horas são as reuniões, como são as reuniões, se elas são ou não acolhedoras, inclusivas para mulheres, ou se elas são hostis e afastam as mulheres da possibilidade. Se nós vamos continuar ouvindo os nossos dirigentes falando as mulheres não querem participar da política, a gente não consegue completar a lista com os 30%. Então, se a gente não quer continuar ouvindo isso, a gente precisa transformar essa realidade, e é com coisas práticas, é mudando na prática como se faz política, como é o jeito das mulheres de fazerem política, transformar isso absolutamente. Eu acho que assim a gente dá uma grande contribuição para a democracia do nosso país, para a foto que a gente vê da nossa democracia, né, seja cada vez melhor e seja cada vez mais refletindo a realidade da nossa sociedade, em que nós somos maioria na população, nós somos maioria no eleitorado, nós chefiamos quase 50% dos lares deste país. Então é isso, deixo a minha contribuição e fico disponível para o nosso debate. Ela é médica, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde se especializou em doenças infecto-contagiosas. Na área do Executivo, exerceu o cargo de secretária municipal de saúde no município de São Gonçalo do Amarante, por 2 períodos. Neste último, também representou o município como primeira-dama. Em 2014, foi eleita deputada federal. Com 22,69% dos votos válidos, foi eleita senadora para o mandato atual até 2027. Senadora Zenaide, com a palavra. Boa tarde, Índia, boa tarde. Boa tarde aos colegas aí. Eu quero cumprimentar Luciana, que está intermediando, minha amiga Benedita da Silva, companheira Bené, Ana Prestes, que eu estava observando aqui, do Observatório da Democracia, Miguelina Paiva, que falou, as palestras foram importantíssimas, Bernadette Menezes, Lídice da Mata, Márcia Campos, Jane Neves. Eu acho essa ideia do que estamos fazendo aqui hoje de uma importância fundamental, porque o que a gente precisa é dar visibilidade, que mesmo depois, eu sou de um estado onde tivemos a primeira mulher que tirou o título, quando, em 1927, a professora Celina, em 1928, a Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita eleita da América Latina, e a gente vê que, como está mostrado aqui as percentagens, a gente ainda está distante de ocupar os espaços de poder. Mas, já que a gente está falando aqui para as mulheres que estão me assistindo, o que é que fez Zenaide, médica, resolver ser candidata, ocupar espaço no Congresso Nacional? Porque eu digo a quem está nos assistindo e a vocês, eu, como médica secretária de saúde, eu podia ajudar, porque eu sempre fui médica do serviço público, nada contra a medicina privada, mas sou uma grande defensora desse SUS maravilhoso, que salva a gente todo dia. Então, eu ajudava muitas pessoas, mas esse leque de ajuda era muito limitado. Dizer às mulheres brasileiras que a gente é, no mínimo, responsável por 52% dessa população, que para ajudar o seu município, o seu estado e o seu país, tem que ser através da política.
Vamos acabar com essa história de criminalizar a política, porque não é. Tudo na vida, as decisões desse país é política. Benedita, eu costumo dizer aqui, muitas vezes tem um olhar diferenciado só para o prefeito, só para o vereador, só para o deputado estadual, quando o Congresso define a vida das pessoas. É o Congresso, e o que acontece ou deixa de acontecer é falta de vontade política. Eu vi uma das palestrantes, que eu acho que foi Bernadette Menezes, mostrando esse lado do Congresso. Eu queria dizer aqui, com Benedita e tudo, infelizmente, esse comportamento de um governo como esse de Bolsonaro é vergonhoso, é o racismo, é todas as forças de opressão, o autoritarismo, a falta de respeito por mulheres, homossexuais, tudo. Eu participei. Isso vem desde que retiraram a presidenta Dilma, gente. Eu quero fazer uma lembrança aqui que em novembro de 2014, quem quiser, olha que está lá registrado, a gente tinha emprego pleno. A gente tinha 4% de desemprego. Entrou o presidente Temer, não eleito, e criou-se esse ódio de um partido que dizia que era o PT, que era quem roubava, que estava roubando o povo, e tiraram a Dilma. E eu presenciei o desmonte do Estado brasileiro, como eles vêm fazendo. O patrimônio público não vale nada, os servidores públicos não valem nada. Benedita presenciou isso. E a gente lutou, mas, infelizmente, éramos e somos a minoria. Uma luta ferrenha para não vender as empresas públicas, que é do povo brasileiro, é de nós, mulheres. Por isso que a gente tem que estar aqui nessa luta. Nós, mulheres, construímos. E por que que o governo tem o direito de vender sem consultar o povo? Empresas superavitárias. É isso que está acontecendo. E sobre a pandemia, como infectologista, médico infectologista, não dá para entender como é que alguém... Primeiro, já que esse cara não tem o lado humano, humano não existe para ele, não se iluda. O governo Bolsonaro, o ministro da Economia, seres humanos não têm importância para ele. Aí vamos para o lado prático. Qual é o país no mundo que alavanca a economia com as pessoas mortas? Inventando a responsabilidade. Eu afirmo aqui, porque eu afirmo na comissão da Covid. Não tenha dúvida, gente. Mesmo antes de estar morrendo gente por falta de leitos de UTI, mais de 50% do povo brasileiro, homens, mulheres, jovens e crianças que estão morrendo, é de morte evitável, porque o governo, irresponsavelmente, acha que a vida do povo não vale. E o que é que ele faz? Não paga um auxílio emergencial. Está vendo a mudança de comando? Está aí o Biden nos Estados Unidos. É o país mais capitalista do mundo. Mas dinheiro no bolso das pessoas e financiamento da micro e pequena empresa e os estados para salvar vidas. Que não, só para concluir, que não valoriza a vida e só um tal de mercado financeiro. Colegas, aqui eu queria dizer o seguinte: contem com o Zenaide, eu já conheço tudo, a Benedita, estou entregando agora a Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres, sei das dificuldades que a gente tem, e as mulheres estão pagando o preço caro, e as mulheres negras o preço ainda é maior. Obrigada a vocês, e vamos dar visibilidade ao que vive hoje o país, e vive no mínimo 50%, mais de 50% da população. Conhecimento é poder. Esse povo não quer que a gente diga o que está acontecendo, porque conhecimento é poder. E se a gente der conhecimento às mulheres, elas vão se empoderar e vamos vencer, se Deus quiser. Zenaide, é isso mesmo, informação, conhecimento é poder, e quanto mais a gente se alimenta disso, quanto mais a gente se alimenta de debater entre nós, de conhecer mais, de saber mais, mais a gente cresce também como conjunto,
mas a gente cresce como mulheres que têm sororidade e que trabalham juntas por um país melhor e por uma democracia mais sólida do que essa que a gente está vendo hoje no Brasil. E agora a gente vai ouvir a deputada Benedita da Silva, que é deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira política ao se eleger vereadora do Rio de Janeiro em 1982, após militância na Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Em 1986, foi eleita deputada federal e se reelegeu para este cargo em 1990. Foi a única mulher que participou e se reelegeu para o cargo em 1990. Aliás, foi a única mulher que participou da mesa da Câmara, que promulgou a Constituição de 1988. Isso é muito importante na história da deputada Benedita da Silva. Em 1994, foi eleita com expressiva votação para o Senado Federal e agora com a gente, Benedita da Silva. Pronto, agora sim. Boa tarde a todas. Começo cumprimentando a Luciana, a Berna, Jane, Márcia Campos, fique logo boa, a Lídice da Mata, Miquelina, parabéns, Lídice, a Ana Preste, a minha querida senadora Zenaide, e quero agradecer também à Fundação Perseu Abramo, na figura do meu presidente, Aloysio Mercadante, né, o Partido dos Trabalhadores está podendo representá-la nesse momento aqui, e também, por que não, né, cumprimentar também o 247, o DCM, que retransmite esse momento, que é de suma importância. Eu quero dizer que é um prazer nós estarmos aqui nesse observatório. Prestei muita atenção em cada uma das oradoras e fui anotando, porque cada vez em que nós nos encontramos, nós somos um aprendizado dentro de um processo político e nós crescemos, nós avançamos, e eu penso que nós vamos consolidando aquilo que acho que é extremamente importante para nós, que é a unidade da esquerda, a unidade dos movimentos sociais, democráticos, essa unidade que nos faz, nesse momento, estarmos juntas pensando, fazendo uma análise de conjuntura, propondo para que haja um aperfeiçoamento, não é uma questão só de perfeição por perfeição, mas que haja um entendimento a começar por nós. E nós, mulheres, temos uma história em defesa da democracia que ela não vem de agora. Eu, como mulher negra, sei perfeitamente bem de quanto valeu para nós e ainda continua valendo a resistência que temos em meio a uma desigualdade, que não é só uma desigualdade social, numa sociedade de classe, num sistema capitalista, onde nós somos altamente produtos de consumo, de mão de obra barata, né, de exploração sexual, né, de feminicídio e de despreparo educacional, todas essas questões colocadas dentro desse sistema que nós estamos aí a se contrapor. Então, é importante que o nosso observatório, como assim estamos fazendo, nós temos um olhar para dentro, que são as estruturas, as instituições partidárias, né, que são as nossas fundações, que nos levam a ter um protagonismo, ainda que não queiram, porque, como maioria que somos em todas as instâncias, é impressionante. Nós não temos ainda como nível direcional, não é o caso do meu partido, que depois de alguns anos temos uma mulher presidenta nacional do partido, mas é importante que nós possamos, nessa luta, também identificar de forma altamente didática, ideologicamente, aos nossos companheiros e companheiras de segmentos e temas que são importantes na construção e na consolidação desse nosso processo democrático, que é você ter o recorte de gênero, você ter recorte racial, você ter esse recorte de classe, sem que isso seja visto apenas como uma questão identitária,
porque não é uma questão identitária quando você se trata de uma maioria. A maioria que é explorada, quem é a maioria que é oprimida, quem é a maioria marginalizada, quem é a maioria mais dentro de trabalhos similares ao trabalho escravo. Você vai olhando e você vai observar que são exatamente nós, as mulheres negras, as pobres, né? São a nossa juventude que está sendo massacrada, morrendo e tudo. Se nós não tivermos esta consciência, nós vamos apenas encontrar uma proposta que é identitária, pura e simplesmente, e não vamos ver que a exploração do capitalismo ela está identificada com gênero, ela está identificada com raça e, claro, ela está identificada com classe. Nós não podemos tirar do nosso contexto de análise de conjuntura essa questão da escravidão no Brasil, que ainda permanece. Por isso, nós temos o quem? Nós temos o dono da Casa Grande no governo do Brasil. E é preciso que a gente possa entender como se exploram essas mulheres nesse contexto e por que se faz esse tipo de exploração. É lógico que nós estamos nas nossas fundações, dando as nossas contribuições, mas nós sabemos os desafios que estão sendo colocados. Se você identifica com esse momento conjuntural da saúde, da educação, nós vamos encontrar maior número quem é que está sofrendo. Né? Se você vai tratar da questão do parto, nós estamos vendo, e aí a Zenaide sabe perfeitamente que ela é uma companheirona, cuida com a gente, né, da questão da mulher, né, da busca que se faz do parto, né, um parto humanizado, porque nós sabemos que essas mulheres negras elas são muito sacrificadas na questão da violência, né, obstétrica. Então, é muita coisa da qual nós precisamos para que a gente chame também essa população para que ela some. E ela só vai somar conosco com essas ideias, até ideias que são compartilhadas, brilhantes, das nossas cabeças pensantes, se nós também tratarmos daquilo que de imediato faz com que elas se sintam subestimadas, escravizadas, menosprezadas, de trabalho mais forçado, vamos assim dizer, de diferenças que são desde diferenças salariais, sociais, raciais. Então, é muito importante que esse nosso observatório traga também para esse debate, para essa discussão, para essa formação, a organização desses setores, enquanto também uma frente, uma trincheira. Porque quando nós falamos que é muito importante, e eu sei que e eu defendo isso, que a gente se crie realmente essa frente para enfrentar, não o Bolsonaro. Nós não precisamos enfrentar, nós temos que enfrentar o projeto que o Bolsonaro representa. Porque o Bolsonaro, ele representa um dos piores projetos que se possa ter no campo das ideias. Alguns acham que não. Acham até que ele é um despreparado, um boboca. Não, ideologicamente ele tem uma coisa criminosa, ele é perverso, ele é mau. E isso a gente não pode colocar como uma coisa de qualidade. E o perverso, o mau, ele não ouve, ele não enxerga, ele não quer enxergar. E ele é capaz de fazer qualquer coisa para prevalecer a sua ideologia. Então é importante esse combate. Nós temos que estar de olho, porque não há democracia se nós identificamos sucessivamente essas ações acontecendo no nosso país. Então é muito importante que a gente tenha uma vitória. E nós, pelo menos eu, acho que nessas 72 horas, nós tivemos uma grande vitória. E se nós não computarmos isso como nossa vitória, como uma vitória da esquerda, o que está sendo feito, nós vamos também ter um grande retrocesso. Aí não é uma questão só do que representa, não é uma questão de uma sigla partidária ou um antipetismo. Nós temos uma das maiores lideranças na América Latina, que está no mundo, uma das grandes lideranças políticas, que, imputada a ele uma série de difamações, né,
desconstruíram, não uma imagem, mas desconstruíram, tentando desconstruir um projeto do qual nós, evidentemente, cada um com as suas concepções, seus partidos políticos, mas que nós comungamos com o fato da inclusão, nós comungamos com a promoção, nós comungamos com a reparação, nós comungamos com o desenvolvimento econômico, nós comungamos com o combate ao racismo, né, a violência contra a mulher. Nós comungamos com uma série de ações que são ações, evidentemente, de lutas que não são específicas, mas da maioria do povo brasileiro. Então, a vitória não é uma vitória de Lula, pura e simplesmente. Ele foi apenas a grande vítima dessa mentira jurídica, mas a esquerda perde quando uma liderança como Lula perde. Então, é preciso que a gente, nesse momento, possa compreender que está na hora, foi importante, da gente estar dialogando com os nossos iguais. Os nossos iguais, cada um nas suas fundações do seu partido, porque, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo, ela tem, nesse contexto, nesse momento, total condição, pelo atribuído, não só atribuído a ela, a Lula, o acúmulo que se tem de formação, de discussão, de debate, de projetos, de programa, para uma saída para esse Brasil. O que nos falta é sentarmos agora, né, enquanto as nossas fundações também, e cada um com aquela contribuição, né, isenta, possamos fazer esse grande debate, que é o convencimento para a população brasileira de que este é o nosso grande momento, não é só um momento de termos mais espaço político para as mulheres. Eu sempre digo, e se isso já for feito, já é muito, porque nós somos maioria da população. Mas é preciso que a gente aumente a nossa correlação de força na sociedade brasileira, e para que a gente possa fazer isso, é preciso que a gente entenda, que a gente tenha a narrativa e que a gente possa ir para cima e aproveitar esse nosso grande momento. Porque eu concluo dizendo que nós estamos assistindo esse desmando. Um desmando de um governo. Uma pandemia que é um pandemônio. Nós estamos assistindo uma fome batendo na porta de quem já pouco tinha. Nós estamos assistindo um governo passando um engodo ainda de que ele está dando um auxílio emergencial, quando, na verdade, foram as forças democráticas que batalharam, mas a gente não consegue passar para a população que foram as forças democráticas que fizeram com que hoje nós tivéssemos o auxílio emergencial, e não esse auxílio emergencial, ou seja, de 200 que ele queria dar no primeiro momento, ou de 250, mas o de R$600. Então, a nossa possibilidade nesse momento, né, renovada, nossas energias, elas são muito grandes para a gente poder, enquanto mulheres, né, estar observando e, ao mesmo tempo, sugerindo. Então, nas nossas fundações, elas devem dar, sim, o protagonismo, não devem dar. Nós ocuparmos um protagonismo evidente, não só como comando, como função, como direção, mas nas políticas. Eu não posso formular uma política para uma mulher loiríssima, não sei quanto, mesmo que eu fosse a mais comprometida dessas mulheres. É muito importante que elas estejam no momento que eu estiver discutindo essa situação, assim como quem vai sentir, né, essa questão. Eu não posso achar que eu sou 100% aquela pessoa que entende, que sabe o que quer e que sabe o que precisa o LGBT. Eu não posso. Então, quando nós somamos toda essa coletividade, quando nós conseguimos discutir no mesmo universo, quando nós damos protagonismo a isso, nós temos muito mais condição de realmente ir adiante. E aí nós vamos acabar com alguma coisa que está acontecendo no nosso meio. Eu não vou repetir o que vocês já disseram, que eu não quero me apropriar mais, já está tudo aqui. Na área educacional, a situação da professora, quem pega um transporte, quem fica em casa no isolamento social, quem apanha mais do cara, quem está dentro de casa com uma criança sem equipamento escolar para esse momento de ensino à distância, né, a sua qualidade educacional, e depois vão dizer para ela que
as questões não são assim, não tem que ter política de cota, nem ação afirmativa, nem nada, que a questão tem que ser meritória, né? A meritocracia entra nesse momento, depois que você fortaleceu a desigualdade, excluiu todo mundo. Então, é muito desafio colocado ao mesmo tempo, mas esse governo é tão mau, esse governo é tão ruim, que todas essas coisas estão muito visíveis. Como eles são, por demais, gananciosos, como eles são criminosos. Então, essas coisas não estão mais sendo escamoteadas. Nós até falamos numa linguagem que é bem popular, quer dizer, essas ideologias saíram do armário. Ela hoje faz um enfrentamento direto, elas falam diretamente, elas estão nos provocando a nos organizarmos e estarmos muito mais coesas para que a gente possa fazer essa diferença. Minhas companheiras, espero que eu aproveitei bastante, espero que vocês também possam, junto às suas fundações, aos seus partidos políticos, poder somar nesse momento de grande desafio para todas nós e para o Brasil, principalmente para o Brasil. Não te escutamos, linda. Luciana? Não estamos te escutando. Não estamos ouvindo, Lu. Não estamos. Luciana sem áudio. Luciana, não estamos ouvindo você. Abre teu microfone, Luciana. Gente, houve alguma coisa. Não estamos ouvindo. Não estamos. Seu microfone deu algum problema no seu microfone. Ele está aberto, mas não está saindo o áudio. Meu Deus, que calor que está aqui no Rio de Janeiro, Jesus. Sim. É aqui, né? Oi, Bené. Agora sim. Oi, Litz aqui. Miguel Litz da Malta, ela era senadora. Gente, estão me ouvindo agora? Sim. Ah, que bom. Bom, a gente já estourou o tempo, né? Mas a deputada Lídice fez um esforço, que ela estava em outro compromisso, chegou. Então, deputada, a gente vai te dar aí 5 minutinhos para encerrar esse nosso evento, que terminou com a palavra da deputada Benedita da Silva e está assim, sendo muito enriquecedor para todas nós que estamos acompanhando. Deputada, com a palavra.
Será que ela está me ouvindo? Deputada, você me ouve? Agora sim. Lu, Tá. o meu microfone estava fechado, não percebi. Quero pedir desculpas a você e a vocês todas, porque atrasou a manifestação lá do Banco do Brasil, que é uma luta pela qual eu tenho uma fidelidade muito grande. O banco do meu pai, a minha vida toda esteve vinculada ao meu destino, a essa luta em defesa do Banco do Brasil. Mas dá tempo apenas para saudar todas vocês, dizer da importância de nós fazermos, através desse observatório da democracia, das fundações, uma discussão sobre a situação das mulheres, especialmente nessa pandemia, a pandemia onde nós estamos atingidas de uma forma mais especial, mais particular, mais aprofundada, né, num país cuja marca é a desigualdade, mas que nunca ficou tão claro, tão revelado para o próprio país essa desigualdade, esse fosso tão profundo das desigualdades sociais, raciais e de gênero. Né? E é nesse contexto que o nosso movimento de mulheres tem que se movimentar. Nós somos, e os partidos políticos têm que se pronunciarem e proporem as ações. Nós somos mais de 70% dos profissionais de saúde no mundo e no Brasil também. Estamos à frente da luta em defesa da vida. Estamos na primeira linha do enfrentamento do vírus, da guerra invisível que o mundo inteiro enfrenta. Né? A nossa luta pela vida, que já é uma constante, se transformou agora numa luta mais especial ainda. Né? Nós somos essa linha de frente da defesa da vida. E fazemos isso perdendo empregos, perdendo ocupações, perdendo qualidade de vida, aumentando a violência doméstica sobre a vida das mulheres, aumentando a precarização do trabalho quando ele existe, né? Perdendo, os cálculos mostram uma perda de 52% de renda entre as mulheres. Então, o reerguer da sociedade, nesse momento, passa, em primeiro lugar, pela vacina, pela vacinação já de todos e todas, pelo SUS, com o fortalecimento do SUS, gratuita e de acesso a todos. Nós temos, como segunda batalha imediata, o auxílio emergencial, para que as mulheres e homens possam se reservar um pouco mais do contaminar do vírus e possam, dessa maneira, com maior isolamento, conseguirem sobreviver. Eles, claro, são muito astutos, conseguiram arrebentar com a conquista que nós fizemos do auxílio emergencial de R$600, impuseram ao Congresso um debate sobre 250, para depois o presidente anunciar de 300. Ele tem sempre esse recurso de dar uma pontinha de boa notícia. Continua sendo absolutamente impróprio para a manutenção da vida das mulheres e das pessoas em nosso país, com uma inflação e uma carestia como a que estamos enfrentando nesse momento, e especialmente um desafio para as mulheres. A nossa luta, portanto, é criar uma grande frente para enfrentar a carestia, para enfrentar a luta pela vacinação, para salvar vidas, pelo isolamento social e pelo auxílio emergencial. E fazer isso compreendendo que numa guerra a economia não é o primeiro lugar. A economia, o primeiro movimento é salvar as pessoas, salvar o povo, e depois erguer a economia. E não há economia possível no nosso país que não se dê necessariamente pela inclusão econômica das mulheres. É indispensável entendermos isso. A qualificação, a preparação da mulher para o trabalho, para a inclusão econômica das mulheres negras, que são a base desta base já precária na pirâmide salarial do Brasil, que somos nós mulheres. O combate ao racismo é entendido também como a luta contra o racismo nesse país, buscando dar oportunidade para que as mulheres negras possam ocupar posições
dentro do mercado de trabalho de forma mais digna. Para tudo isso, nós precisamos de um grande debate nacional sobre a reorganização da economia pós-pandemia, que passa pela inclusão forte, poderosa, gigantesca das mulheres brasileiras no soerguimento dessa nação. Porque nós estamos com muita penetração na força da informalidade brasileira, portanto, da precariedade do trabalho. Nós estamos nos segmentos de serviço com muita força também, e ele foi profundamente atingido pela pandemia. Nós estamos nas áreas em que dependem da meritocracia, crescendo enormemente. O que é essa meritocracia? São os concursos públicos, na área universitárias, na área da justiça, no poder executivo. E nessas áreas, nós enfrentamos uma grande dificuldade de acesso das mulheres negras. E nós estamos fora do poder político. Somos 52% da população, 52,5% dos eleitores, e não conseguimos chegar a passar dos 15% de representação política nos diversos parlamentos. É indispensável discutir essa participação da mulher no poder, porque sem a nossa presença no poder político, nós não temos como interferir de fato. Está se discutindo reforma tributária. Como é possível discutir uma reforma tributária se nós não colocarmos o olhar das mulheres dentro dessa reforma? De que maneira retirar a carga maior dos tributos fiscalistas sobre esse universo de mulheres no Brasil? Tem sido muito discutida a necessidade de termos uma política nessa área. Em todas as áreas, nós temos que ter políticas de inclusão da mulher, de retirada do peso dos ombros da mulher, unicamente dos cuidados da população. Nós somos as cuidadoras do povo no Brasil, cuidadoras de crianças nas escolas, as cuidadoras dos idosos, as cuidadoras na saúde, as cuidadoras em todos os sentidos. E é preciso que esse trabalho seja reconhecido, mas é preciso, acima de tudo, que nós possamos discutir uma nova redivisão social do trabalho no Brasil e do trabalho doméstico em particular. Grande abraço, estourei todos os tempos, perdoem todas vocês, a luta continua, vamos dar adiante. 8 de março, todo março é mês da mulher, todo dia é o dia da mulher trabalhadora nesse país, mas esse mês é o mês que nós revelamos, criamos para saudar a luta das mulheres no mundo inteiro, das operárias que deram sua vida para a conquista de 40 horas de trabalho semanal, para as socialistas que escolheram esta data para simbolizar a luta da mulher trabalhadora no mundo. Viva mulheres, mulheres vivos no mundo inteiro. Muito obrigada, deputada Lídice da Mata. Muito obrigada a todas vocês, mulheres poderosas, mulheres fortes, mulheres que fazem acontecer na política, na academia, na vida e no dia a dia de todas nós brasileiras. Eu queria, assim, a gente já estourou o tempo bastante, mas eu tive que interromper a Miguelina e também eu tive que cortar um pouco, cair, a gente teve uns probleminhas técnicos. Eu queria assim, dar 30 segundinhos para vocês que falaram antes, só para dar um tchauzinho mesmo, agradecer à deputada Lídice da Mata, que fez um esforço para estar conosco e que hoje está de aniversário, então está perdoada de tudo, é o seu dia, aproveite bem com a sua família e com aqueles que você ama e que te amam. Então, eu queria começar com a Berna, rapidinho, Berna, só assim, aquele final de horário político, só para fechar mesmo. Tá, primeiro, parabenizar a Lídice aí por esse espaço e seu aniversário, a todas as companheiras aqui presentes, é um esforço das fundações, é muito importante isso. Nós estamos vivendo uma catástrofe histórica no nosso país, perdendo pessoas a minutos, agora estamos perdendo por minuto, 2 pessoas por minuto, então é um escândalo o que está acontecendo, nós precisamos reagir. É necessário uma auto-organização também, nós precisamos de um comando de crise,
eu acho que nós temos que abrir esse debate entre as fundações, nós não podemos ficar só assistindo e protestando contra Bolsonaro. Nós temos que apresentar uma proposta de um comando de crise paralelo ao governo, né, e chamando pesquisadores, chamando as universidades, hospitais universitários, governadores, prefeitos, e dizer: nós não podemos ficar esperando a morte em casa. Né? Nós temos que lutar pelo nosso povo, pelas mulheres, né, e por um futuro distinto para o nosso Brasil. Um beijo grande, foi um prazer essa tarde aqui com vocês. Também está um dia caloroso aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos entrando no outono, mas ainda não deu seus sinais. Né? Então, um beijo grande para vocês. Foi uma honra estar com todas vocês aqui hoje. O microfone. Ana Prestes. Obrigada, Luciana. Parabéns pela condução. Obrigada a todas, Bené, Berna, senadora Zenaide, também as mulheres que não conseguiram entrar, como a Jane, e feliz aniversário para a Alice, nossa sempre comandante, referência na participação das mulheres na política no Brasil, e o que o nosso Observatório da Democracia, fundado por essas fundações e institutos tão importantes, realmente inclua a pauta das mulheres nas suas formulações, e que a gente consiga fazer disso uma agenda para valer, real. Tchau, gente. Senadora Zenaide. Eu acho que Zenaide saiu. Eu acho que ela caiu. Deputada Benedita. Microfone. Está fechado, Bené, seu som. Microfone. Foi um prazer enorme estar com a Ana Prestes, com a Zenaide, com você, Berna, com a minha querida Lídice da Mata, parabéns pelo seu aniversário. Luciana, olha, muito obrigada. Olha, eu já tenho dito o seguinte: com racismo não há democracia, e sem feminismo não há socialismo. Então, que nós possamos, e as nossas fundações, né, fazer com que os nossos espaços, nossos, porque são nossos de mulheres e homens, eles possam também ser ocupados por nós. E eu espero também, nessa luta que nós temos que travar, que a gente consiga, fora Bolsonaro. E a gente termina esse primeiro encontro de mulheres representando o Observatório da Democracia com as palavras da deputada Benedita da Silva e agradecendo muito, em nome do Observatório da Democracia, a participação de cada uma de vocês, e até a próxima, porque esse encontro foi só o primeiro.